Nós aqui vamos bem. Então, bom dia para você que eu não cumprimentei ainda, bom dia para você que está online. Relembrando sempre o convite para você estar aqui com a gente. É muito mais legal estar aqui ao vivo. Para você que está assistindo no gravado também depois, Deus te abençoe. Nós aqui vamos na segunda mensagem da nossa série. Lembrando para você que está ao vivo, semana que vem não tem transmissão, não tem celebração, porque nós vamos estar no retiro. Nós vamos estar no retiro, nós vamos tirar parte da manhã inteira para estar numa chácara, para conversar sobre os motivos de gratidão que nós temos no ano, exercícios de espiritualidade, tempo com Deus, vai ser muito legal. E na outra semana a gente retorna. Se você quer participar do nosso retiro, entre em contato com a gente. Quem sabe você vem e participa aí do nosso retiro de gratidão. Quanto a nós aqui, nós vamos falar sobre a segunda mensagem. Da semana passada nós falamos sobre ingratidão, motivos de ingratidão. Ingratidão em todas as áreas da nossa vida. E a gente foi chamado a ser sincero conosco mesmo para perceber se nós somos ingratos. Certo? Hoje nós vamos falar sobre a gratidão em si. O que é gratidão? Antes de começar a explicar o que é gratidão, é muito interessante a gente pensar o que gratidão causa. O que gratidão causa na nossa vida? Uma publicação da Harvard Mental Health Letter, a publicação de saúde mental da Harvard, e diz assim, existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a ser mais positivas, a aproveitar os bons momentos da vida e a lidar melhor com os problemas. Também melhora a saúde e a ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Então a gratidão tem tudo a ver, a gratidão é boa, a gratidão é uma bênção, só que a gente às vezes não encontra espaço para a gratidão. William Shakespeare, famoso romancista, ele disse o seguinte: a gratidão é o único tesouro dos humildes. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Qual é o seu tesouro? É uma frase para se pensar do Shakespeare, né? A gratidão é o único tesouro dos humildes. Eu quero te falar mais uma coisa. O que seria a gratidão? A gratidão é ser grato, agradecer, etc. e tal. Mas vamos tentar puxar para um outro lado. Gratidão, ela pode ser entendida como sendo a compreensão de que Deus está me trazendo exatamente aquilo que eu preciso. Perceba, não é Deus está me trazendo aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Por exemplo, desde um copo de água até um grande desafio. Há momentos na vida em que nós precisamos de desafios. Lógico que você não vai querer desafio. É lógico que você não vai querer que mexam na sua zona de conforto, que mexam nas situações. Lógico que não. Nem eu quero. Mas Deus, como tem amor insondável, amor imensurável por nós, sabe que nós estamos num processo e Ele gostaria que nós nos desenvolvêssemos. Então Ele olha para a gente e fala assim: agora você está precisando da pitada de sal. Agora você está precisando da pitada de açúcar. Agora, não, tem que deixar reduzir. Agora uma pimentinha. Então Deus sabe o que a gente precisa. E muitas vezes, quando eu não enxergo dessa forma, tudo que é difícil, tudo que é ruim, eu atribuo ao maligno, eu atribuo a que não venha de Deus. E tudo que é fácil, moroso e tranquilo, eu atribuo como sendo bênção de Deus. O problema é que as artimanhas, por exemplo, da nossa cultura, do pecado ou do maligno, podem vir muito de uma forma suave, tranquila. Só para isso, para te tirar o foco, por exemplo. Você quer ver quando você está engajado muito num processo, você está engajado com a sua vida com Deus, está engajado na sua vida nos exercícios, a maior tentação não é você parar de fazer de uma vez. A maior tentação é você parar de fazer um dia. É um dia. Porque o nosso ser, nossa carne, nosso ser, nosso eu, ele sabe que se você parar um dia, fica mais fácil de fazer você parar mais um dia. Sabe que fica mais fácil de você parar um outro dia. E não vem como um problema gigante, enorme. Vem simplesmente tirando as suas bases. Eu gosto muito daquela imagem. Todo mundo aqui já assistiu o desenho do Pica-Pau, não já? Tem uma coisa clássica no desenho do Pica-Pau. Que é quando
aquele jacarezinho, está no andar de cima, ele está no andar de baixo, ele pega o serrote, ele vai rock, 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 rock. E você vê que a madeira, ela não vai fazendo assim, caindo, ela fica estável. Quando ele completa o jacaré, pum! Parece que é assim na nossa vida espiritual também. Algumas coisas vão tirando, aquele jogo de vareta, sabe? Vai tirando uma varetinha, tirando outra vez. Daqui a pouco o negócio, cai tudo. É assim que funciona. Então, a gente precisa começar a entender, e a gratidão é um ponto de início muito bom, a gente começar a entender o que Deus está fazendo na nossa vida. E se não houver espaço para gratidão no nosso coração, obviamente só vai ter ingratidão. O Robert Emmons, ele atestou por meio das suas pesquisas que a gratidão, presta bem atenção, reduz as emoções tóxicas das pessoas e gera aumento de felicidade. Isso porque, segundo os seus estudos, ao sermos gratos, liberamos no organismo neurotransmissores conhecidos como dopamina, que geram dentro da gente uma onda interna de bem-estar e prazer. Ele escreveu isso no livro Agradeça e Seja Feliz. Ele é um psicólogo americano. Então, você ser grato te deixa mais feliz. E, na verdade, também, se você for grato, você deixa as pessoas que estão do seu lado mais felizes. Porque ninguém aguenta aturar você rabugento. Você é uma mala. Não dá. Já se percebeu num dia que você não se aguenta? Eu já. Tem dia que eu falo, nossa, eu não me suporto. Não me suporto. Você já se sentiu assim? Você imagina quem está do seu lado. Se você não se suporta, né? Aí, nessas horas, os casais começam a se cutucar. Então, o versículo fala assim, aquele que está em pé, olha para que não caia. Hein? Cuidado. Né? Então, a gratidão faz a gente ser feliz. Só que, em muitos casos, a gente confunde um pouco as palavras. A gente expressa a gratidão com uma palavra obrigado. Só que gratidão nem sempre é expressa por palavra. Porque a palavra obrigado, ela se origina do latim obligare. O mesmo que amarrar, ligar por um favor feito a outra pessoa. Então, quando você diz obrigado, você está ligado àquela pessoa por aquele favor que ela fez. Já a gratidão tem um sentido diferente. A gratidão vem da palavra do latim gratia, que é graça. É o mesmo que graça. É um reconhecimento por tudo o que é recebido. Então, vamos dizer assim, obrigado é uma forma de eu expressar um sentimento interno, que talvez possa ser gratidão. Gratidão é um estado de espírito. É um estado de alma. É como eu me sinto grato. Eu me sinto grato pelas coisas que vêm. E aí a gente está conversando sobre um texto, sobre uma pessoa que se sentiu grato. Uma pessoa que recebeu um grande favor e que a gratidão tomou conta do seu ser. Vamos dar uma olhada nesse texto que diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Esse texto de Lucas é muito interessante, porque ele conta a história desses leprosos, desses 10 leprosos que viviam numa mini comunidade. Eles não podiam viver nas cidades porque a doença era contagiosa. Então, eles eram afastados da cidade. Eles tinham que viver à parte, viver longe. Então, eles viviam à margem da cidade. Agora, deixa eu te fazer uma pausa na explicação do texto para você analisar um pouco o contexto. A gente falou um pouco do contexto semana passada, hoje eu quero abordar outras coisas. Só para você entender como é que era a vida desse cara. A lepra é uma das doenças mais dolorosas dessa época. Acho que a gente não consegue imaginar como é que era esse negócio. É uma doença que afeta as terminações nervosas. E a pessoa ela sente muita dor e o local para de sentir, para de ter sensibilidade. Então, ele poderia literalmente ir dormir no meio da noite. E por causa de suas feridas, por causa da sua insensibilidade, ele poderia acordar na manhã seguinte e um rato ter roído seu dedinho mindinho. E ele acordar sem o dedo mindinho porque o rato roeu. Você consegue imaginar isso?
Você consegue imaginar que situação deplorável esse cara estava? Mas isso não era o pior de tudo. A dor física era muito ruim, apesar de ter momentos de insensibilidade. A dor física era ruim, sim, mas a dor emocional que eles sentiam, porque no livro de Levítico, lá no Primeiro Testamento, aonde Deus dá para Moisés as regras de convivência, ele fala sobre os leprosos, e eles tinham que viver a 100 passos de distância de qualquer outro ser humano normal. E eles tinham que balançar um sininho no seu pescoço e dizer leproso, leproso, para a pessoa poder desviar dele antes. Ele não tinha afeto, não tinha carinho, não tinha abraço, ele não tinha calor humano. Esses caras viviam isolados, então eles tinham que se achegar uns aos outros para poder ter um tipo de convivência. Eles viviam numa cadeia sem muros, sem grades, rejeitados pela sociedade, rejeitados por todos. Sua família não podia vê-los, seus filhos não podiam vê-los, porque ele tinha que estar afastado e à margem. Então essas pessoas não só estavam fisicamente se machucando, dia após dia, o tempo todo, mas você consegue imaginar a dor emocional que essas pessoas estavam sentindo? Esse afastamento do convívio? E eles viviam assim por anos. Viviam por anos. E se ele não conseguisse encontrar outros leprosos para viver junto? Ele tinha que viver sozinho. Uma solitária a céu aberto. E por anos e anos a fio até esperar uma cura milagrosa. Então esses 10 caras, eles enxergam do outro lado da rua, do outro lado, a 100 passos de distância, eles enxergam um homem que diziam que curava as pessoas. Eles enxergam um homem que poderia ser a esperança para voltar a ter uma vida normal. Então, você pode imaginar a emoção deles? Você consegue imaginar o coração deles acelerando quando via Jesus com a sua comitiva? Aquele cara é o cara que eles falaram que cura todo mundo. O coração deles batia mais forte. E eles começaram a gritar como nunca gritaram, como nunca jamais tinham gritado, e começaram: Jesus, tem piedade de nós, Jesus. Começaram, até que a voz dele transpassou os seguidores e os apóstolos de Jesus, chegou no ouvido de Jesus. O clamor dele, a gritaria dele chegou no ouvido do mestre, e o mestre de repente no meio de seus apóstolos, rindo, brincando, de repente ele peraí só um pouquinho, alguém está me chamando. Aí Pedro, talvez fala assim: não mestre, esquenta não, bora. Não Pedro, peraí, alguém está me chamando. E aí Jesus, o vento suando, traz a voz desses caras e entra no ouvido de Jesus: Jesus, tem piedade de nós. Jesus então rompe a barreira, chega perto deles, a ponto de conseguir ouvi-los. E aí, o texto diz, ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Milagre. Eles estavam curados, sua doença se foi, sua doença estava indo embora. Seus maiores sonhos, suas orações mais estranhas acabaram de se realizar. Eu fico imaginando eles, antes de dormir, orando a Javé, o Deus deles, dizendo: Senhor Deus de Isaac, Abraão e Jacó, me tira dessa situação, livra-me. Eu prometo, eu ofereço sacrifícios ao Senhor, eu ofereço tudo o que eu tenho, não sei quantos animais, não sei quantas ovelhas, eu ofereço, mas me tire dessa solidão, me ajude a voltar a ver minha família. E noite após noite, lágrima após lágrima sendo derramadas num travesseiro de pedra, eles pediam, até que esse dia chegou. E agora, empolgados, eles podem ir apresentar-se ao sacerdote para ganhar a carta de alforria. Só que o verso 15 diz algo muito surpreendente. Olha o que diz o verso 15. Todos eles estavam imbuídos desse sentimento. Mas enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Quantos a Bíblia diz que voltou para agradecer? Esse cara estava imbuído, a gratidão era um estado de espírito. Mas, parece que Jesus está perplexo. Eu não acho que Jesus esteja perplexo, mas a impressão que dá é que ele fala assim:
Quantos foram purificados? Só ele, só um. Voltou? Só um volta? Como assim? Apenas um? Pensa bem. Você estava implorando. Você estava chorando. Você estava em profunda angústia. Sua vida basicamente era um nada. Você apenas estava sobrevivendo nos seus dias. Anestesiado emocionalmente. Você clamou a Deus. Deus te ouviu. E o milagre aconteceu. Esse é o milagre. E aonde você vai? Você recebeu o seu milagre. O que você está fazendo? Qual seria a sua primeira ação quando você se tocou que estava curado? Você que é mãe. Qual seria a sua primeira ação? Você que é pai. Qual seria o seu primeiro movimento? É óbvio que você ia querer voltar para ver seus filhos. É óbvio que você ia voltar para ver sua família. Então a gente não pode achar que esses 10, esses 9 eram realmente maus. Concorda comigo? Não dá para a gente condená-los e falar, vocês são ingratos, miseráveis. Mas aconteceu algo com esse um que o fez esperar e voltar para agradecer. E presta bem atenção, agora ele pode chegar perto de Jesus. Quando ele clamou, ele não podia chegar perto. Mas agora, limpo, são, ele consegue chegar perto. Ele vai aos pés de Jesus. Ele não vai beijar a mão de Jesus. Ele não vai dar um abraço em Jesus. Ele vai aos pés de Jesus. Ele se dobra aos pés do mestre que o curou para agradecer. Porque não é o que ele pediu? Não aconteceu o que ele pediu? Sim. Ele sabe que não merecia isso. E isso veio, acabou acontecendo. Quer dizer, isso é o que deveria ter acontecido. E foi quase como que esses 9 adotaram uma postura de eu pedi, eu recebi. Então eu estou no meu direito. Meu. É como se eles tivessem adotado uma postura de direito. Então se Deus me abençoou, é porque eu tenho direito. É meu. Então agora eu vou e faço o que eu quiser. Muitas vezes nós agimos assim. Inconscientemente nós achamos que Deus tem obrigação de nos ajudar. Nós achamos que Deus tem obrigação de nos abençoar. Aí você ora, você pede, Deus pela graça dele te abençoa. Deus te ilumina. Alguma coisa acontece. E aí você assume a postura de não, é meu direito, eu tenho direito. Quem tem essa postura de dono, que tem o direito, não tem espaço para gratidão. Deus não fez mais do que a sua obrigação, eu pedi tanto. Já não era sem tempo, né, Deus? Anos orando. Algumas vezes a gente assume esse tipo de postura. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: você se portará como os 9 ou você será como esse único? Será você esse único? Será você esse escolhido que voltou para agradecer? Porque, sinceramente, as probabilidades contra você são grandes. Pensa bem. Você será aquele que faz uma pausa diária para dar glória a Deus e honra aquele que te deu a vida? Você é esse um? Você faz parte? Você é esse escolhido? Você é esse um que para um momento na sua vida diária e agradece a Deus? Você será o único a parar em todas as ocupações e elevar uma verdadeira e sincera oração ao Criador e sustentador do universo? Você será esse cara que volta para agradecer? Que para no seu dia para agradecer? Você será o único a dar louvor e honra, adoração e glória para aquele que, quando você era um pecador, enviou seu Filho Jesus para fazer algo por você que você não podia fazer por você mesmo?
E você certamente merecia o oposto do que ele fez. Você será aquele que levantará a sua voz e o seu espírito para agradecer a Deus. Porque você pode ser como um dos 9. Ou você vai ser como esse 1. Você vai ser esse tipo de gente que volta para agradecer, que tem espaço para gratidão no seu coração. E não apenas com Deus, mas vamos pensar nas pessoas que causaram impacto em você esse ano. Você será aquele que parará um tempo suficiente para escrever uma nota de agradecimento, para expressar a sua gratidão a alguém que te impactou, um cartão de Natal. Não desejando Feliz Natal, mas agradecendo essa pessoa porque impactou sua vida nesse ano. Você será esse tipo de gente ou você será do tipo dos 9? Você será o tipo de gente a dizer àqueles que estão ministrando a seus filhos, que estão ministrando a você todo domingo, que estão cuidando do ambiente todo domingo, a dizer um obrigado? Obrigado por investir nos meus filhos. Obrigado por servir minha família. Ou você também acha que é obrigação? Você será o tipo de gente a parar para agradecer um treinador, um professor, ou agradecer alguém que lidera alguma coisa na comunidade, ou agradecer a sua mãe, ou agradecer a seu pai. Você será esse único que vai mostrar gratidão? Ou você será dos 9? Ou você será como a maioria das pessoas hoje? Eu tenho que chegar ao meu alvo, não tenho tempo para parar e dizer obrigado. Você vai ser desse tipo de gente que não encontra espaço para gratidão no teu coração? Ou você será do tipo de gente desse 1 que voltou para dar glória? Olha Jesus, o que ele diz? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Parece que Jesus está perplexo. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ninguém. E aí eu quero fazer 3 considerações com você. A primeira consideração que eu quero fazer para você sobre gratidão é: aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo ao povo, à igreja que estava em Filipenses. Paulo escreve assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Eu posso suportar todas as adversidades naquele que me fortalece. Eu posso suportar. Agora, 2 coisas são interessantes aqui. Paulo aprendi o segredo de viver contente. Paulo aprende. Aqui ele fala: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A gratidão deve ser aprendida. Paulo diz que aprendeu e devemos aprender isso também. Não está em nós ser gratos. Não é do nosso modus operandi. Não é comum para nós sermos gratos. Nós precisamos aprender. E olha por que é bom você ser grato. Para o professor, ele é professor palestrante brasileiro, o Wallace Lima. Ele é especialista em física quântica e saúde integral. Olha o que ele diz. Vivemos em uma sociedade na qual, como mostram os estudos, quase 80% da população morre em virtude de alguma doença crônica, gerada e mantida por hábitos errados. Guarda isso, hábitos errados. Os hábitos errados geram problemas. Seja pelo gerenciamento equivocado de nossas emoções. Uma pessoa que diante de qualquer obstáculo sempre se coloca como vítima, como coitada, o sistema endócrino dela responde colocando no corpo os chamados hormônios do estresse, que são especialmente cortisol e adrenalina.
Dessa forma, a pessoa vive constantemente no modo de sobrevivência, no qual ela está ali em uma situação em que vai precisar fugir ou lutar para se defender. Pegou? Uma pessoa que se sente sempre coitada, que acha que tudo está contra ela, acha que tudo é contra e não tem nada a favor dela, ela joga no sistema a adrenalina e o cortisol, e você fica em modo de guerra o tempo todo. Já viu a pessoa que é bélica? Pessoa que você vai conversar com ela, ela está guerreando, você não sabe por quê. Para que essa agressividade? Para que? Você já vai falar com ela, já está com 3 pedras na mão. Isso se ela falar com você, porque às vezes ela cria uma barreira e não quer conversa. Esse tipo de gente está com mau hábito. E esse mau hábito gera muito problema, segundo o William Lima. Ele continua, e nosso corpo não foi programado para se manter nesse estado de estresse continuamente, porque isso fragiliza os sistemas, mina nosso sistema imunológico. Mas ao contrário disso, a ciência vem pesquisando que o estado de gratidão se comunica com outra reação química em nosso corpo. Viver estressado o tempo todo não é natural. Nosso corpo não foi desenhado para isso. Viver à beira do burnout, nosso corpo não foi desenhado para isso. Nosso corpo não funciona assim. Não funciona. Por isso é muito importante você reduzir o ritmo. Slow. Caminhar com tranquilidade. Administrar o seu tempo. Fazer uma agenda aonde você atinja os pontos necessários para que você tenha uma vida estável. Quem passa pelo processo de mentoria já sabe disso ou está começando a ver isso, porque na mentoria a gente ensina a fazer agenda, a gente ensina a criar indicadores para que sua vida seja mais tranquila e que você viva de acordo com a vontade de Deus. E aí quando você cumpre a sua agenda, você está cumprindo todos os requisitos. Na mentoria a gente ensina que há hora para dormir, há tempo para dormir, porque seu corpo não aguenta viver em estado de estresse o tempo todo. Ele vai ruir e vai gerar em você o quê? Você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Mas perceba o que ele falou lá. Viver como coitadinho também não adianta nada. Achando que todo mundo tem que me dar a mão, achando que todo mundo tem que pegar e consertar minhas besteiras. Toda hora eu faço, alguém vai consertar. Não, também não funciona. Isso é pior. Isso não dá certo. E ele continua. Agradecer por tudo o que acontece e pelas mínimas coisas, especialmente pelos desafios, nos deixa em estado de prontidão e em modo criativo. Você sempre começa a perceber o que pode ter de bom na situação. Isso porque a gratidão joga no organismo os neurotransmissores do bem-estar, que são a serotonina e a dopamina, ansiolíticos naturais. Nesse estado de tranquilidade e relaxamento, você pode pensar em soluções em vez de problemas. O que esses caras estão querendo dizer é que a gratidão te faz bem, te torna a pessoa mais criativa e você enxerga melhor a vida. Só tem um erro aí. Um erro. Esse problema aqui, ó. Pastor, se eu for agradecer por tudo, aí complica, né? Aí a vida complica, porque eu vou tornar uma pessoa que é mais, como posso dizer, uma pessoa que é mais conformista. Tudo tá bom, tudo tá tranquilo. Não, vamos agradecer. O céu está caindo, meu filho morreu, vamos agradecer. Não funciona assim. Então, Paulo faz uma correção básica no que esse cara está dizendo. Não é agradecer por tudo. É agradecer em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é dar graças por todas as situações, mas é em todas as situações. Encontre um ambiente para se tornar grato. Porque se você é grato por tudo que acontece, você se torna um conformista e se engana para lutar. E Paulo vem e corrige isso aqui e diz, não é dar graça por tudo, mas em tudo. Em qualquer situação, encontre espaço para gratidão dentro do seu coração. Encontre o espaço para gratidão. Se Deus deu para você algo, e Deus deu para outro outra coisa, encontre espaço no seu coração para ser grato.
encontre espaço para ser grato. Então, decida hoje, cultivarei uma postura de gratidão. Decida hoje na tua vida, cultivar uma postura de gratidão. A partir de hoje, eu quero como desafio para a minha vida, ter uma postura de gratidão. Ao olhar as circunstâncias e perceber que aquela circunstância pode estar trazendo para mim não o que eu quero, mas o que eu preciso. E eu vou tentar encontrar algo nessa toda a circunstância em que eu possa ser grato a Deus, porque eu estou recebendo aquilo que eu preciso. Assuma uma postura de gratidão. Então, a primeira coisa é, aprenda a ser grato. A segunda coisa que eu quero considerar com você é o seguinte: transforme as bênçãos em louvor. Você precisa tomar uma decisão. Cada bênção que você receber, você devolve ela em louvor para Deus. Toda bênção que eu recebo e não louvo a Deus pela bênção, essa bênção se torna orgulho. Eu acabo achando que eu conquistei, que eu fui o dono, que eu cheguei lá. Cada bênção que aparecer na tua vida, transforme ela em louvor. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que temos, encontrando mais alegria nas bênçãos. Por outro lado, a ingratidão destrói a alegria, mesmo quando somos muito abençoados, porque centra nossa atenção naquilo que não temos. Você é uma pessoa assim, que foca muito no que você ainda precisa conquistar e muito pouco no que você já conquistou? A gente acaba não focando em tudo que Deus fez por nós. E isso gera uma grande insatisfação, porque está sempre tentando conseguir alguma coisa que você não tem. A ingratidão corrói. Toda bênção, toda boa coisa, tudo vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17 fala: toda boa dádiva e todo bom, perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda, toda a bênção vem dele, tudo que é bom na sua vida foi Deus que te deu. Se a gente for fazer uma pausa agora, para você dar crédito e louvar a Deus, dar crédito a Deus, pelo que você daria? Pelo que você daria crédito a Deus hoje, na sua vida? Pensa aí. Recorra à tua memória. Dá nome a essas coisas. Pensa na sua cabeça. A gente fala assim, gosta, falou muitas coisas. Não. Às vezes, se você começar a nomear, não passam de 5. Começa a pensar. Dê crédito a Deus. Louve a Deus. Que bênção que você recebeu nos últimos 6 meses, que você tem que dar crédito a Deus. Aí você fala assim, eu não recebi. Talvez porque você não percebeu. Talvez porque você não percebeu. É muito importante você pensar nisso. É muito importante. Eclesiastes capítulo 6, versículo 9 diz: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Ou seja, é melhor eu me contentar com o que eu tenho do que ficar pensando no que eu preciso. Na carta, se não me engano, aos Hebreus, fala: contentai-vos com aquilo que tens. Você está contente com o que você tem? Está contente? Você tem que vasculhar o teu coração. Estou contente? Precisa achar um espaço de gratidão. Então, toda bênção que eu não devolvo para Deus se torna em orgulho. Toda bênção que eu não louvo a Deus por ela se torna em orgulho. Então, decida hoje transformar toda bênção em louvor. Decida hoje agradecer a Deus, dar crédito a Deus e louvar a Deus por toda a bênção recebida, para que você não se torne uma pessoa ingrata. E por último, não apenas se sinta grato, expresse sua gratidão. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou grato às pessoas, sou grato, mas você não expressa. Como é que você tem expressado a sua gratidão?
A gratidão torna os pobres ricos, a ingratidão torna pessoas ricas bem pobres. Como você tem expressado a sua gratidão? Porque sentir grato é uma coisa, mas expressar, como é que você tem feito isso? Eu quero que você vasculhe teu coração e pense nisso. Como eu posso externar a minha gratidão? Teve um ano que a gente fez algo muito interessante lá em casa. A gente tinha um porteiro no nosso prédio e toda vez a gente chegava de carro ou chegava a pé, ele abria a janela. Boa noite, senhor Rodrigo. Boa noite, dona Sabrina. Fechava a janela. Quem já foi lá em casa sabe, quando o vento sopra lá, o bagulho é louco, mas sopra que sopra fervendo. O vento venta demais, e quando está no inverno é muito frio. Se estivesse no inverno com frio congelante, a gente chegava, ele abria a janelinha, boa noite, dona Sabrina, boa noite, seu Rodrigo, fechava a porta. Toda vez. E no final daquele ano, a gente falou assim, nós vamos abençoar alguém. Falei, decida aí, nós vamos abençoar alguém com a quantia de dinheiro. Tá bom. A gente pegou o dinheiro, colocou no envelope e falou, vamos abençoar o porteiro. Vamos expressar nossa gratidão por ele. Chegamos lá, batemos na portinha, ele abriu. Eu falei, fulano, está aqui esse envelope. Isso aqui é um presente de Natal que a gente está te dando. E eu só queria que você soubesse de uma coisa. Que todas as vezes que você abriu a janela e deu boa noite, seu Rodrigo, boa noite, dona Sabrina, não passaram despercebidos. Deus te abençoe. Eu não sabia o que fazer, não sabia onde enfiar a cara. Mas foi uma forma da gente expressar a nossa gratidão por todas as vezes alguém nos receber em casa. Boa noite, seu Rodrigo. Boa noite, dona Sabrina. Como é que você tem externado sua gratidão? Então, querido, decida hoje expressar a sua gratidão. Decida hoje expressar a sua gratidão. Para finalizar, eu quero fazer uma oração com você. Mas a gente vai ler uma oração. Mesmo que seu coração não esteja tão afeito a isso, eu quero que você leia junto comigo essa oração. A gente vai fazer uma oração lida. Em algumas igrejas isso é muito utilizado. A gente vai fazer uma oração lida. É uma sugestão de oração, eu quero que você ore junto comigo e o Espírito Santo coloque no teu coração o que deve ser feito na sua jornada. Vamos lá? Vamos orar juntos? Dá para todo mundo enxergar? Dá, né? Vamos lá. Deus, perdoe-nos por nossa ingratidão. Tende piedade de nós pelo nosso espírito de posse. Mude-nos, ó Deus, para que nunca nos queixemos quando você nos abençoar, além do que poderíamos imaginar. Deus, ajuda-nos a ver aqueles que realmente têm necessidades, para que possamos ver o quanto temos e que sejamos gratos, não pelo que temos, mas acima de tudo, por quem você é e quem nós temos. Deus, perdoa-nos pela nossa ingratidão, transforme-nos. Deus, ajuda-nos a não apenas sentir gratidão, mas a mostrá-lo a você e mostrá-lo ao seu povo. Deus, ajude-nos a transformar todas as bênçãos que você derramar em louvor. Deus, com a sua ajuda, nós conseguiremos. Amém. E o desafio para você nessa semana é o seguinte: eu desafio você a fazer uma expressão de gratidão a Deus e a outras duas pessoas. Você vai expressar a gratidão a Deus de alguma maneira criativa e você vai mirar uma pessoa. Não pode ser as duas de dentro da família. Se for uma de dentro da família, outra fora, ou as duas fora da família. E você vai manifestar a sua gratidão. Ou com cartão, ou dizer para a pessoa, sentar com a avó, queria agradecer a você por isso, por isso, por isso. Simples, não? É básico, não é?
Então você vai expressar sua gratidão a alguém. Seja um subordinado seu no trabalho, um companheiro de trabalho, alguém que você convive. Mas não é, você vai expressar sua gratidão, você pode dar um presente para essa pessoa, tudo bem, mas você vai ter que falar. Eu sou grato a você por isso, isso e isso. Tranquilo? Esse é o nosso desafio para essa semana.